Cara, sair com empate contra o Bahia no jogo de ontem, não sei se foi um mau resultado não, hein? Mas assim, ficou um gostinho de derrota. Ficou um gostinho de derrota. E eu vou falar uma coisa que eu não imaginava que eu ia falar, mas nesse atual momento, eu acho que o Fluminense está precisando mais de um zagueiro do que de um centroavante. A gente tem o John Kennedy fazendo gol, Lúcio Acosta fazendo gol, Nonato fazendo gol. E assim, a gente tem uma zaga bizarra. Uma zaga que tá sem nexo. Não tá entrosada ainda, James e Freitas. Muitos erros individuais. Muitos erros de posicionamento a gente viu no jogo de ontem contra o Bahia. E por incrível que pareça, se o Fluminense decidisse mudar o planejamento e tentar trazer o Nino ao invés do Buanga, que é o centroavante que o Fluminense tem negociado nesse atual momento da temporada, eu não sei se eu ficaria tão triste assim. Eu não sei. É nítido a falta que o Thiago Silva faz nesse time, cara. Impressionante. Eu não imaginava que a gente ia sentir tanta falta do Thiago Silva. Bizarro, bizarro. O Thiago Silva é um jogador que melhorava muito o Freitas. Melhorava não, ele diminuía as cagadas que o Freitas fazia. E ontem, no gol de empate do Bahia, pra mim tem falha de toda a defesa do Fluminense. Falha do James, que a bola passa por ele e ele não corta. Falha do Freitas, que também tem a chance de cortar a bola sem deixar ela chegar no Fábio e também não corta. E não sei se a falha mais bizarra foi a do Fábio, que saiu ali catando banana. Eu não entendi o que o Fábio tentou fazer. O fato é que a bola sobrou. Se eu não me engano, o Sanabria estava lá pra fazer o gol e fez. E o Fluminense tomou um empate. Assim, foi um jogo lá e cá. Primeiro tempo do Fluminense, segundo tempo do Bahia. Os primeiros 15, 10 minutos totalmente do Bahia, a gente entende o contexto, Bahia jogando em casa, estádio lotado. E é um time que gosta de marcar a pressão, é um time muito agressivo, então era nítido, a gente já esperava essa pressão do Bahia. Depois dos 15 do primeiro tempo, o Fluminense dominou o jogo. As ações ficaram por conta do Fluminense, inclusive o belíssimo gol que sai do Fluminense passa por todo o meio campo até chegar no John Kennedy, que marca o gol. Hoje o John Kennedy já chega a 5 participações em gols em 7 jogos, então uma muito boa fase do John Kennedy. E é por isso que eu tô dizendo que nesse momento o Fluminense precisa mais de um zagueiro do que de um centroavante. É bizarro. É bizarro falar isso. Porque o John Kennedy vive um bom momento. É claro que a gente não pode confiar no John Kennedy. Eu não tô dizendo que o Fluminense tem que mudar o planejamento e de desistir de um centroavante e trazer um zagueiro. Mas nesse atual momento, analisando que o John Kennedy está em boa fase, o Fluminense precisa mais de um zagueiro do que de um centroavante. Isso é fato. Eu não sei qual que é a tara do Zubeldia no Freitas, porque já é o segundo jogo de Brasileirão titular. No jogo contra o Flamengo, titular. No jogo contra o Botafogo, titular. Onde é que entra o Ignacio aí? Por que não dão uma oportunidade pro Ignacio jogar? Fazer uma dupla ali, mais o James, testar a zaga. Será que o Freitas é tão acima assim da média? É tão melhor que o Ignacio que não vale a pena dar uma oportunidade para ele? Bom, eu não sei. O jogo de ontem, o Fluminense poderia ter saído com a vitória e também poderia ter saído com a derrota. Mas eu acho que o Fluminense, olhando o primeiro tempo, se a gente faz aquele gol com o Serna, que logo depois do primeiro gol que a gente faz, a gente tem uma outra boa jogada que chega nos pés do Serna. Uma jogada bem trabalhada coletivamente. Isso tá dando gosto de ver no Fluminense porque os gols que o Fluminense tem feito na temporada não são gols achados, gols de rebote, gols de bola parada. Geralmente o Fluminense está fazendo os gols com a equipe participando. Então isso é um ponto positivo pro time do Zubeldia.
E ontem, no primeiro tempo ainda, depois que o Fluminense faz o primeiro gol, tem uma segunda chance nos pés do Serna, que nessa temporada tem sido o grande destaque do time, e perdeu uma chance muito clara mesmo. Ali é gol perdido, cara. E a gente viu que fez falta. Pro segundo tempo, a gente tomou um amasso do Bahia, foi um apavoro. O Bahia praticamente jogou sozinho no primeiro tempo, o Fluminense só se defendeu. Teve uma chance aqui, outra ali. Claro, o Bahia em cima, muito agressivo, deixava alguns espaços. Mas o Fluminense, cara, no segundo tempo, basicamente não jogou. A gente veio fazer alguma coisa depois da expulsão do jovem lá, que eu esqueci o nome, de 17 anos, que foi muito imaturo. Deu uma cotovelada no jogador do Fluminense, se eu não me engano foi no Freitas. E o VAR chamou pra analisar e, cara, não tem o que discutir ali. Foi muito imaturo. A gente tem 17 anos, inclusive até a torcida do Bahia entendeu, saiu aplaudindo o moleque, que tinha acabado de entrar, desperdiçou uma chance também. E dali o Fluminense conseguiu ter um pouco de respiro. Mas já estava nos acréscimos, não tinha muito o que fazer. Então, o Fluminense poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. 2-0 seria muito difícil do Bahia correr atrás do resultado. Ia deixar muitos espaços. Os pontas do Fluminense ontem, Kevin Serna e Canóbio, pra mim, o Canóbio ainda não se reencontrou na temporada, precisa mostrar mais no decorrer do tempo. E o Serna eu acho que foi a pior partida dele até aqui. Acho que foi a pior partida dele até aqui. Ele perde o gol, que poderia ter deixado o Fluminense numa situação bem confortável, é verdade. E assim, cara, não só foi o gol que ele perdeu, foi... não conseguia ganhar os duelos no 1x1, muito pouco participativo. Tanto é que no segundo tempo, o Zubeldia mexeu no time para tentar melhorar, para tentar bater de frente com o Bahia, que depois da entrada do... Como é que é o nome? Do Sanabria. Esse cara, depois que ele entrou, o Bahia melhorou muito. Inclusive foi ele que fez o gol. E ele ofereceu muito perigo para a meta defensiva do Fluminense. Esse cara melhorou muito o jogo do Sanabria. Então, o Zubeldia mexeu no time no segundo tempo para tentar fazer com que o Fluminense saísse dessa pressão. Ele tirou o Lúcio Acosta, que fisicamente estava muito desgastado, colocou o Ganso. Ele tira o Nonato, que se eu não me engano estava sentindo alguma coisa, e coloca o Bernal. E tira o Serna e coloca o Santi Moreno. Não surtiu efeito as entradas desses jogadores. O Santi Moreno, calma lá, tem que ter mais paciência com ele, porque até agora o Ganso, jogadinha só pro lado, nada de agressividade no ataque. E o Bernal, cara, o Bernal, eu tenho pra mim que em algum momento da temporada ele vai acabar sendo titular do Fluminense juntamente com o Martinelli, que pra mim hoje, se ele não for top 3 volante do Brasil, cara, joga muito, tá jogando muito. É a base do meio-campo do Fluminense. Então, assim, foi um jogo bastante com muita intensidade, tanto dos dois lados, o primeiro tempo de um e o segundo tempo de outro. Mas eu acho que se fosse para um time vencer, que teve mais oportunidade, esse time era o Fluminense, que não aproveitou. E é claro, o Bahia, que não é um time ruim, se aproveitou do vacilo do Fluminense, defesa muito fraca, essa é a verdade. O Fluminense precisa pensar em trazer pelo menos um zagueiro ali para tentar, para ter mobilidade no segundo tempo, para o time mudar as características, para o time ter mais opção mesmo. No banco hoje a gente tem um Ignacio, eu não sei se tem um outro zagueiro, então a gente tem que trazer um segundo zagueiro, cara, um segundo zagueiro. Fala-se que o Fluminense vai tentar o Nino no meio do ano, vamos ver o que acontece, né? E o foco mesmo é um centroavante. O John Kennedy tá muito em boa fase. Aleluia, John Kennedy muito em boa fase.
e vai tentar o Buanga, né? As conversas tinham sido paralisadas por causa do John Arias, mas já retornaram as conversas e a gente espera muito em breve anunciar a contratação do Buanga, que eu acho que chega para disputar vaga com o John Kennedy se ele continuar jogando do jeito que tá jogando. Mais uma boa partida dele, na verdade uma boa não, uma ótima partida do John Kennedy, junto com Martinelli e também o lateral René. René. A gente imaginava que com a chegada do Guilherme Arana, o René ia perder posição muito rápido, né? Mas não é isso que tá acontecendo. O René tá jogando muito, não tá dando vida fácil pro Guilherme Arana, então nos momentos que o Guilherme Arana tiver a oportunidade de entrar no time, ele vai ter que mostrar pro Zubeldia que ele realmente é apto a ganhar a posição, porque assim, o René defensivamente ele entrega mais do que o Guilherme Arana. E ele tem um bom conjunto entre o ataque e a defesa. Ele não é tão bom atacando quanto o Arana, mas defensivamente o René ele é muito bom. Ele é muito melhor que o Guilherme Arana. Então eu acho que isso tá pesando na decisão do Zubeldia. É isso. 1-1 Fluminense Bahia. Foi um jogo bom, um jogo muito bom. Poderia ter saído mais gol. Chances criadas foram muito altas, tanto de um time quanto do outro. Poderia ter saído mais gols, mas eu acho que no final das contas, o resultado de 1-1, o empate, eu acho que foi mais justo, se tratando que um time jogou no primeiro tempo e o outro jogou no segundo. Então, se a gente for ver por esse lado, o empate talvez tenha sido justo. Mas Fluminense vai ter que correr atrás de um zagueiro. Não dá pra pensar em ganhar alguma coisa, Copa do Brasil, Brasileirão, ou chegar tão longe em competições, como foi no ano passado, com essa zaga aí. Thiago Silva, quarentão, né? Fazendo falta. É isso. Até a próxima. Falou.